Gravando. Deixa eu ver para onde eu olho. Vou olhar para essa câmera. Tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Norte. Tenho um processo um pouco, digamos que eu já cheguei até a me envergonhar de como ele é concebido, né? Então acho que a partir do momento que eu consigo unir a tecnologia com a agroecologia, com a fotografia, com a colagem, com a pintura e voltar aqui e falar assim, isso aqui influencia minha fotografia, eu sou essa pessoa e é isso que eu vou fazer aqui, né? Então acho que esse é um ponto, né? Essas múltiplas interfaces e múltiplas interseções, né? Para onde a fotografia pode ir, e isso me empolga bastante. E com o tempo eu vim percebendo que essa maneira de pegar e olhar a imagem era uma forma bem característica minha, assim, né? Outras pessoas já estavam reconhecendo isso nos trabalhos, né? E essa questão da fotografia trabalhada dessa forma, eu ainda ficava muito trabalhando quieto, silenciosamente, né? Postando uma coisa ou outra, assim. Às vezes, acho que eu não sabia como soltar, né? Então acho que eu prendia por não saber como fazer. E isso acarretou em diversos problemas, né? De eu não ter onde armazenar, né? HDs superlotados, então isso foi virando um problema e não fazia sentido eu fazer uma viagem, eu chegar aqui com 3.000 fotos, como foi uma viagem que eu fiz, né? E aí ficava um vazio, né? Então acho que com o tempo eu fui aprendendo a garimpar e olhar com isso até com bons olhos, mas existem coisas que eu acho que pode, digamos que é experiência ou outra coisa do tipo, mas acho que o lugar da fotografia ela é muito mais um processo interno, né? Do que eu quero comunicar, de como eu vou comunicar, do que algo que meramente eu vou comprar minha câmera e simplesmente eu vou gravar, né? Muito embora seja isso, né? Em termos técnicos, mas em termos conceituais, né? Em termos sentimentais, eu acho que não diz muita coisa, né? Até porque temos informações, né? Milhões de informações por hora na internet, e sair de casa é muita coisa, o que eu vou fotografar? Então às vezes isso é um problema, né? Assim, para pessoas como eu conheço algumas pessoas assim, né? Então mas eu acho que assim, pensar um caos também dentro do processo artístico também é uma questão bastante interessante, né? Mas eu acho que até um caos ele precisa de uma organização, mas essa organização acho que ela não é de uma forma unitária, né? Para cada pessoa existe a sua forma de se organizar, né? Então acho que eu levei muito tempo para aprender isso, né? E isso, de uma certa maneira, me trouxe alguns mecanismos que, digamos que no início da carreira eu queria ter esses mecanismos, né? Então acho que estar no YouTube, comunicar com pessoas que querem ouvir sobre fotografia, né? Então acho que é muito gratificante, né? Então acho que as oficinas que eu estava ofertando estava ficando muito curta, né? Então eu não estava conseguindo exercer um tempo hábil, né? De imaginar um processo até para o aluno, né? Um processo de entendimento do que é aquilo, né? Porque eu já desenvolvi um processo, né? Porque eu acho que processo é isso, né? Eu acho que você estabelecer a entrada, para onde vai, o objetivo, e isso vai seguindo o objetivo, né? Não precisa ser dessa maneira, mas assim eu consigo visualizar dessa forma, né? Então acho que pensar uma interseccionalidade, né, de disciplinas, de conceitos, de gostos, de temas, né, são formas que dá para a gente categorizar e pensar como é que a gente organiza isso a ponto da minha fotografia ser identificada por essa organização, né? Então, eu ultimamente tenho feito exercícios de organizar meu portfólio, né? Então, acho que é um processo que o fotógrafo, o artista vai sempre estar fazendo, né? Sempre ir nesse lugar. Então, acho que, primeiramente, eu quero passar nesse momento agora aqui, né? Nesse portfólio, que eu quero chegar, que eu quero mostrar, né? Porque às vezes eu já ficava nessa confusão, né? Eu tenho dificuldades, né, em escolher uma foto, escolher um negócio, escolher isso. Então isso vai me gerando problemas internos, eu vou implodindo e travo, né? Então acho que isso é uma das coisas que eu quero falar mais à frente, né? Então acho que é isso, né? Pensar esses processos dentro da fotografia é se entender e estudar de uma certa maneira, né? Porque eu nunca deixei de estudar, né? Por mais que eu tenha tido várias crises existenciais com a fotografia,
mas a fotografia, assim, ela... Acho que era mais o equipamento em si, a câmera, o tamanho que ela tinha, né? O fato de eu não conseguir muito sair de casa, a pandemia, mas bem antes da pandemia eu já tinha esses processos também de ficar sem fotografar, processos específicos, já mais contemplando esse lado da pesquisa, né? E nesse lugar eu fui identificando que eu tinha temas específicos que eu... Então acho que eu acho que eu falei que deixei de fotografar, mas acho que eu nunca deixei de fotografar, né? Acho que comercialmente parei de me posicionar, ficava muito nessa crise canceriana de que, ai meu Deus do céu, minha fotografia, para que lado vai? Então acho que essa foi uma das crises que eu tive logo no início e foi muito difícil, né? Porque eu realmente queria ter uma marca fincada, assim, sabe? Eu queria ser identificado pela minha fotografia, pela forma que ela comunicava, né? Então, eu tenho temas que eu converso sobre específicos, né? Isso de uma certa maneira ficou, né, no meu processo, porque não tem jeito, você se envolve a ponto de estar dentro do projeto, né? Então acho que você acaba entrando no projeto indiretamente como uma marca, um elemento, uma paleta que se repete. Eu gosto de tons terrosos, né? Então só para eu não me perder, né? Então eu entendo esses processos uma espécie de formação autoral em fotografia, né? Porque primeiro é um processo interno, né? E quando eu falo fotografia autoral, é a fotografia do sentimento que eu consiga comunicar, uma fotografia que tem uma história, uma fotografia que eu consigo pensar um storytelling. Se eu sou empreendedor, uma fotografia, uma série de fotografias que me ajuda a vender, né? Autorretrato, né? Então acho que dá para se imaginar N possibilidades que a fotografia possibilita, né?